Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 22 de fevereiro e o Política em Debate hoje tem um programa para lá de especial com a presença de dois jovens aí que estão fazendo estragos na cena política brasileira e o importante é isso, que um assunto até pouco tempo atrás de pouco interesse para os jovens acabou se tornando um recordista aí de audiência nas redes sociais. Eu estou falando do Kim Kataguiri e do Arthur Duval, do canal Mamãe Falei, ambos do movimento Brasil Livre. Boa tarde, muito obrigado pela presença de vocês. Boa tarde, a gente agradece. O que vocês estão fazendo por aqui, Kim? A gente veio dar umas palestras aqui em Rio Preto, a gente deu uma ontem na Uniesp. Hoje a gente vai palestrar em Votuporanga, amanhã a gente volta a palestrar em Rio Preto. Ontem foi para universitários, estudantes de Direito, amanhã vai ser para estudantes do ensino médio e hoje em Votuporanga para universitários também. E hoje mais cedo a gente teve um debate também na rádio. Perfeito. Agora à tarde vocês vão na Câmara, e vão receber um projeto que foi aprovado nesta semana, agora depende de sanção do prefeito Edinho Araújo, que institui em Rio Preto o seguro anticorrupção. E segundo o vereador, autor da proposta, Jean Dornelas, ele disse que essa é uma proposta que ele abraçou, mas que não é dele, é do MBL. Explica pra gente um pouquinho desse projeto. Perfeito. Bom, na verdade, o literalmente primeiro advogado dessa ideia aqui no Brasil foi o professor Modesto Carvalhosa, né, que tem defendido esse modelo que é similar ao modelo americano, em que basicamente quando você contrata uma obra pública, quando você contrata uma empresa privada para fazer determinada obra, uma ponte, um hospital ou o que quer que seja, você também contrata uma seguradora para que caso aquela obra atrase ou não entregue aquilo que foi prometido ou ocorra qualquer tipo de problema, a seguradora vai ressarcir o governo, vai ressarcir o Estado. Ou seja, você coloca um terceiro ente privado interessado, porque se houver qualquer tipo de escândalo de corrupção, atraso, ou incompetência ou negligência na obra, o Estado não vai ser onerado
e aquela empresa vai estar lá sempre fiscalizando, além da fiscalização do próprio governo, né? Então, é uma maneira de você evitar escândalos de corrupção, tanto que nos Estados Unidos você vê que é raríssimo você ter um escândalo de superfaturamento de obras, por exemplo, justamente por causa desse sistema, né? Se houver um superfaturamento, a seguradora já não vai se interessar, a seguradora vai perceber na hora, né? Os escândalos lá se dão muito mais por meio do mercado financeiro, por exemplo. Já aqui a gente vê desvios bilionários. Exemplo maior, acho que foi a Copa do Mundo, né, que a gente teve diversos estádios que são verdadeiros elefantes brancos, a gente não usa para absolutamente nada hoje em dia, obras de infraestrutura que estão paradas há anos, isso em todas as cidades a gente tem, e que não aconteceria se tivesse seguro. E acho que Rio Preto está sendo vanguarda nesse sentido, né, porque é a primeira cidade a aprovar esse projeto. Né? Perfeito. E não bastasse o dinheiro que é desviado, muitas vezes uma obra começa e não acaba, né? Perfeito. Perfeito. Aqui em Rio Preto a gente tem um exemplo, um fórum de justiça que está há 10 anos, ele terminou a obra, mas ainda não foi entregue. Mas ele ficou anos parados, né? Então, com o seguro, talvez essa situação não ocorresse. Talvez não, com certeza. Com certeza não. Lembrando que a gente também está com a presença do repórter de política do Diário, Rodrigo Lima, que está aí à disposição dos internautas que quiserem enviar perguntas para os dois. Show de bola. Arthur, vocês vão para o pau mesmo em 2018? O MBL vai lançar candidatos? Quem são esses candidatos? Você é um deles? O Kim é outro? Boa pergunta. Na verdade, o MBL trabalha em 3 pilares para a gente mudar o país, para a gente espalhar os nossos ideais liberais, né? O primeiro pilar é o da comunicação, né? A gente tratar de forma palpável, de forma agradável, assuntos que são densos, assuntos que são chatos. Às vezes política é chato. Se a gente começar aqui a falar de forma de previdência, a gente vai ter que falar uma série de dados, um monte de números, um monte de cálculos. Então a gente torna isso palpável para o público, nem que seja através de humor, por exemplo. Esse é um dos pilares que a gente trabalha. O segundo é o trabalho de militância mesmo. Então, por exemplo, com o MBL aqui de São José do Rio Preto, com o Arlen, parabéns pelo trabalho dele, inclusive. Vocês estão sendo pioneiros na aprovação desse tipo de lei, do projeto que a gente vai na sessão solene hoje, justamente para mostrar um progresso. É justamente essa parte militante de, por exemplo, vai ter sessão para proibir o Uber, e a população é a favor do Uber. Então você vai lá, milita, leva pessoas para filmar a cara dos vereadores que vão votar contra a população, etc. e tal. E nós temos a parte institucional, que é justamente o ponto que você tocou, que é fazer parte da política de maneira institucional, ocupando cargos, disputando eleição. Então, disputamos a eleição em 2016, vamos disputar agora em 2018 e pretendemos continuar disputando. Esse ano em São Paulo, eu pretendo sair para deputado estadual, o Kim para deputado federal, e vamos ter diversos candidatos em diversos estados, que tem que ter o viés liberal, tem que fazer parte de toda a militância, etc. E a gente pretende ocupar as cadeiras, sim, e ser uma parte ativa na política institucional do Brasil. E vocês já estão filiados em algum partido? Eu não, o Kim também não. Na verdade, o MBL trabalha de maneira suprapartidária, né? Ou seja, a gente... o Kim costuma falar isso bastante. Os deputados em Brasília, por exemplo, eles respondem muito mais às suas bancadas suprapartidárias do que aos seus próprios partidos, né? O deputado que é realmente votado, não aquele que é puxado e vota de acordo com o líder partidário, aquele que tem viés ideológico, aquele que tem propósito, ele normalmente responde muito mais à sua bancada suprapartidária, seja ela ruralista, bancada da Bíblia, bancada da bala. A gente quer fazer uma bancada liberal, independente de partido. Então, a decisão pragmática de qual partido a gente vai decidir para ver qual que é a melhor estratégia eleitoral para 2018 em São Paulo, a gente ainda não tomou. Perfeito. Não estão namorando nenhum partido? Quem tem? Você, por exemplo, tem algum partido do qual está próximo? Olha, vocês têm um vereador em São Paulo, né? O Fernando Holliday, que é filiado ao Democratas, né? Isso. Existe uma conversação com os partidos? Eu acho que existe uma proximidade natural com os partidos nos quais a gente já elegeu quadros em 2016. Né? Então a gente elegeu, exemplo, o Fernando Holliday, né? Vereador pelo DEM, lá em São Paulo. A gente teve vereador eleito pelo PRB, a gente teve vereador eleito pelo PSD, a gente teve vereador eleito pelo PSDB, a gente também teve pelo PV, né? Então esses partidos já possuem membros do MBL dentro deles, a gente já tem um diálogo com eles, mas por enquanto a gente ainda não definiu por qual a gente vai disputar a eleição. Perfeito. E candidato à presidência? Você já tem candidato à presidência? Por enquanto ainda não temos candidato à presidência, mas a gente já tem 2 condições
ali sine qua non para a gente apoiar um candidato. Primeiro, é uma pauta forte na segurança pública, com substância, que fale sobre progressão de regime, que fale sobre a administração dos presídios, que fale sobre a lei penal, a lei processual penal, alguém que tenha um discurso rígido e um plano sólido para a segurança pública. E o segundo é um candidato liberal, economicamente, né, que vá continuar, por exemplo, o caminho da reforma previdenciária, privatização da Petrobras, da Eletrobras, fechamento ou mudança nos critérios do BNDES. Então, aquele que consiga juntar tanto as condições econômicas para fazer com que o país volte a crescer, como as propostas para a segurança, para que a gente finalmente deixe de ser refém de criminosos, o MBL pretende apoiar. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem. Mas a ideia é que na eleição a gente tenha. Eu li que vocês estão hoje próximos aí do empresário Flávio Rocha, dono da Riachuelo, que tem pretensões aí de ser candidato, né? O próprio Fernando Henrique chegou a falar do nome dele, né? Como é que é essa relação? Por enquanto, o Flávio Rocha em si está um pouco relutante, assim, em oficialmente disputar mesmo, aceitar a candidatura à presidência da República. Mas caso ele se candidate, eu não tenho a menor dúvida de que ele seria um dos principais nomes ali que estariam na lista do MBL na hora da gente avaliar qual candidato a gente apoiaria, né? Acho que é um cara que tem experiência empresarial, tem experiência política, né? Já foi deputado federal, conjuga os valores que a gente considera que hoje são os mais urgentes para a sociedade, defende as pautas de segurança pública que a gente defende as pautas econômicas que a gente defende, mas, por enquanto, ele ainda não é candidato. E o João Amoedo? João Amoedo, eu acho que é um cara que, dos pré-candidatos até agora, é aquele que mais se encaixa na nossa ideologia, mais se encaixa naquilo que a gente acredita. A reticência que a gente tem em relação a João é justamente a viabilidade. Né, o Partido Novo está disputando a sua primeira eleição federal. Né, ele não tem governadores, ele não tem senadores, ele não tem deputados federais. E o João só vai ter, por exemplo, só 7 segundos na televisão para defender as suas propostas. Então, em termos de viabilidade, a gente acredita pouco provável que ele vá para o segundo turno ou que ele vença a eleição. Mas em termos de ideais, a gente concorda com o que ele defende. Entre as candidaturas mais tradicionais, embora ainda haja uma indefinição, sobretudo por conta de quem será o candidato do governo. Tem algum candidato que dá para conversar? Geraldo Alckmin, Ciro Gomes, Bolsonaro, esses nomes mais conhecidos aí. Por enquanto, nenhum deles. Nenhum deles. Bolsonaro. Me fala do Bolsonaro. O que o MBL acha do Bolsonaro? Muita gente faz confusão, né? Como ele defende pautas conservadoras, o pessoal acha que o MBL e o Bolsonaro é uma coisa só. É uma coisa só? Não é uma coisa só. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que, por exemplo, acabei de falar que o candidato tem que ter propostas sérias para a segurança pública. O Bolsonaro tem um discurso correto na segurança pública, mas falta substância, falta de fato apresentar a plataforma que ele vai fazer, que ele vai resolver os problemas, né? Simplesmente chegar na presidência da República não resolve nada na segurança pública porque o presidente só manda na Polícia Federal. E o problema de segurança que a gente tem hoje, principal, é de crime como assassinato, roubo, assalto, furto, e isso é competência da Polícia Civil e Militar. E para resolver esse problema, o presidente da República, seja ele quem for, precisa de uma articulação no Congresso. E essa, na nossa opinião, é a principal falha do Bolsonaro. Ele não tem diálogo com o Congresso, ele não tem diálogo com deputados, com senadores. E aqui eu não falo de negociata, aqui eu não falo de reuniões escusas ali a portas fechadas para negociar propina, nem nada do tipo. Falo em diálogo mesmo, em conversa para de fato apresentar os projetos dele, para fazer com que eles avancem nas comissões, para fazer com que eles sejam aprovados. Isso, infelizmente, é uma coisa que ele nega. E não tem como presidente da República governar sem um Congresso. Ele não muda o nome de rua, ele não diminui 1 centavo de imposto se ele não tiver uma boa articulação no Congresso. E o segundo ponto é que as ideias dele para a economia aí já divergem das nossas para a segurança pública, que no caso a gente concorda com ele, que são mais nacionalistas, são mais protecionistas. Ele discursa mais no sentido de desenvolver a indústria nacional, de você ter incentivos, subsídios, de você ter barreiras comerciais para que outros países não tragam os seus produtos com tanta facilidade aqui para o Brasil. E a gente acredita que esse discurso já foi utilizado durante o regime militar ali mais de 20 anos, durante o governo Sarney, durante os governos petistas, e não funcionou. Só fez com que a gente tivesse produtos importados muito caros e produtos nacionais ruins. Perfeito. Arthur, o MBL teve um papel muito importante no impeachment da presidente Dilma, né? Vocês ajudaram aí na organização de movimentos de rua, de passeatas, etc. Dilma não está mais no governo, né? O PT parece que está indo para um buraco sem fundo. Isso também, de certa forma,
Vocês não perderam uma bandeira? Aí você tem medo de que no futuro o MBL acabe se esvaziando justamente por não ter mais um inimigo em comum? Um inimigo fixo, não em comum, mas um inimigo fixo, que é o PT, a Dilma, etc. Excelente pergunta. Na verdade, assim, quando o MBL começou a articular o impeachment, tudo, a própria mídia tentou vincular o nome MBL a um movimento anti-Dilma, a um movimento anti-PT. Isso não é nenhum tipo de ideologia. Você ser contra um indivíduo ou um partido específico, isso não é uma ideologia. Isso é o que justamente difere o MBL de todos os outros movimentos que a gente viu crescendo por causa do impeachment e depois sumiram. O MBL ele tem concisão nas suas pautas. Nós temos ideais liberais e nós temos um projeto de país, nós somos propositivos. Então, enquanto muitos movimentos, a gente costuma até brincar, a gente chama dos movimentos lavajateiros, né? Contra a corrupção, a favor da paz mundial, mas não tem nada para propor, nada substancial. Quando chega um tema polêmico, prefiro não me manifestar aqui, fico meio, fica naquele discurso do senso comum, naquele discurso do que é politicamente viável no momento. Nós temos pauta, nós temos ali nós botamos a cara a tapa para assuntos que às vezes parecem um pouco impopulares, como por exemplo a reforma da Previdência. No começo de 2017, nós já não tínhamos mais Dilma no poder, o PT, até discordo nesse ponto, eu acredito que o PT ainda vai apresentar um crescimento em 2018, a gente pode entrar nessa pauta depois, mas a gente já começou a defender uma reforma da Previdência liberal proposta pela FIP. E é difícil você comunicar às pessoas de como que funciona, que foi baseado inclusive na Previdência do Chile e com alguns defeitos consertados, enfim. Então, isso é uma pauta que não tem nada a ver com o PT, não tem nada a ver especificamente com Lula e Dilma, mas é uma pauta que, sim, combate de frente as ideias esquerdistas e populistas do nosso país. Agora, sim, mesmo que o PT não existisse, mesmo que não existisse mais o partido lá, PT, explodisse, acabou o PT, não conseguiu eleger um deputado federal em 2018, ainda assim, o MBL ainda teria muito trabalho, tem muito crescimento para apresentar, justamente porque o nosso país, ele é um país de extrema esquerda. A gente acha que o nosso país é um país social-democrata, a gente acha que é um país ali meio de centrão, não é. Nosso país tem uma constituição esquerdista, a gente tem uma série de leis que puxam o nosso país para a esquerda, dificultam o empreendedorismo, dificultam a geração de riqueza, né, e com isso também a distribuição de riqueza. Então acho que tem muita e muita pauta para o MBL ainda se destacar daqui para o futuro. Se me permite complementar, acredito que existe essa imagem que setores da imprensa tentaram pintar de que, como o Arthur colocou, o MBL é simplesmente um movimento Dilma, um movimento anti-PT. Mas não se trata de ser simplesmente contra o PT porque a gente não gosta de vermelho ou porque a gente não gosta especialmente da Dilma ou do Lula. Ser contra o PT é a consequência daquilo que a gente defende. Não é a origem do que a gente defende. O MBL surgiu para defender democracia, para defender livre mercado, para defender os valores que mantêm a nossa sociedade ocidental livre como ela é. E o PT desrespeita esses valores. Assim como vários quadros do PSDB, do PMDB, de outros partidos políticos. Não se trata de uma coisa única e exclusivamente contra o PT. Exemplo, enquanto ainda era governo, tanto Lula como Dilma defendiam reforma previdenciária. E a gente apoiava. Agora que eles passaram a ser oposição, eles estão indo contra a reforma da Previdência. A gente não apoia porque o PT é contra. O PT já apoiou e a gente também apoiava na época. Ou seja, a nossa posição é baseada em valores, não em partidos políticos e nem em pessoas. Então, uma crítica que se faz muito a vocês, né, e que pelo menos é o que eu leio nos jornais, é que o MBL é seletivo nas críticas. Critica muito o PT, mas não critica os outros partidos. Da mesma forma, com a mesma virulência. PSDB, PMDB. Eu acho que falta então um pouco de acompanhamento desse pessoal da própria página, porque assim, infelizmente isso acontece muito com todas as pessoas. Quando a gente discorda de alguém, a gente tende a taxar essa pessoa, a gente tende a xingar, a tentar desmoralizar, descredibilizar o que a pessoa está falando, atacando a pessoa pessoalmente. Então, o MBL apresenta, por exemplo, um parecer favorável à reforma trabalhista. A reforma trabalhista vem do Temer. Eu não votei no Temer, eu não confio no Temer, mas a reforma trabalhista é algo que eu acho positivo. Então, como que a pessoa debate a ideia, por exemplo, da reforma trabalhista? Em vez de sentar, analisar os dados, estudar numericamente quais são os impactos da reforma trabalhista, a pessoa simplesmente está, você está com o Temer. Não, eu não estou com o Temer. Tanto é que as críticas que existem na página do MBL são gerais. Se você pegar, vocês não criticam, por exemplo, o PSDB, a pessoa não acompanhou a página. Eu posso citar de cabeça aqui várias vezes que criticamos o PSDB. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando o Aloysio
tentou passar a nova lei de imigração. Nós somos um dos primeiros movimentos a entrevistar o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, publicar e deixar público que a gente era completamente contra aquela anomalia que estava acontecendo. Um outro exemplo bem interessante, em São Paulo, nós apoiamos o João Dória para a prefeitura, que era o melhor nome, inclusive na época, você tinha lá Celso Russomano, tinha Fernando Haddad, enfim, apoiamos o Dória, ele entrou com um discurso liberal, fez um bom trabalho no começo, e quando ele começou a errar nos seus discursos, na sua maneira de agir, nós começamos a criticar. Eu, pessoalmente, posso falar que eu fui o primeiro cara da internet toda a fazer um vídeo contra o Dória, quando ele, por exemplo, falou a favor de taxar serviços de streaming. Isso é uma política completamente antiliberal. Eu fui o primeiro, no mesmo dia em que ele falou aquilo, à noite eu já soltei um vídeo criticando. O próprio Fernando Holliday, vereador de São Paulo pelo MBL, foi o mais forte opositor do próprio Dória quando ele tentou ali regulamentar o Uber e acabar com a viabilidade de um aplicativo que todo mundo acha extremamente positivo. Né? Enfim, entre outros. Então assim, quando a pessoa fala, vocês não criticam tal ou tal partido, é simplesmente uma falta de pesquisa. É a preguiça da pessoa ir lá pesquisar o que ela está falando e simplesmente cair num discurso pronto que alguém colocou para ela com preguiça de discutir aquilo que está sendo discutido no momento. E tem outro ponto também, né? A gente critica todos os partidos políticos, mas o PT tem algo em especial que, além de corrupto, ele é um partido totalitário. É um partido que não só quer assaltar os cofres públicos, como assaltou, mas como tem um projeto de poder de limitar, por exemplo, o Lula falando que o primeiro dia que ele foi eleito, no outro dia vai ter jornalista preso, né? A regulamentação que eles falam da mídia, democratização, que não passa de censura. O Petrolão e o Mensalão em si foram projetos totalitários, não foram projetos só de corrupção. Foi um governo, o executivo, submetendo o legislativo na base da propina a todos os seus mandos. O legislativo é o poder mais representativo da República. Todo mundo está representado lá no legislativo. Na presidência da República você pode até ter votado no candidato derrotado. Agora, no legislativo, você votou num cara e o seu voto, se não elegeu aquele cara, elegeu alguém que está lá no parlamento. Então, o que o PT fez foi acabar com a tripartição do poder, e quando você acaba com a tripartição do poder, você acaba com a democracia. Então, mais do que roubar o nosso dinheiro, rouba a nossa liberdade. Por isso que a gente é tão ferrenho em relação a PT, a PCdoB, a PSOL, porque se trata mais do que corrupção, mais do que mau-caratismo. É uma tentativa deliberada de tolher nossas liberdades. Falando em liberdade, essa crítica que você faz, ela também, de certa maneira, não serve para o MBL, por exemplo, o projeto Escola Sem Partido, essa movimentação que vocês fizeram contra a exposição Quer Museu. Isso também não é uma forma de censura? Não, de maneira nenhuma. Primeiro, Escola Sem Partido não impõe nenhum tipo de sanção. Né? Primeiro, acho que é bom a gente esclarecer, né, o que é... Mas intimida, né, o professor, né? Não intimida o professor, não. O professor honesto, o professor que está lá para fazer o correto, não intimida. Do mesma maneira que o tipo penal que prevê o homicídio não me intimida, porque eu não mato ninguém, o Escola Sem Partido também não intimida o professor que age correto, que age de acordo com a lei. Porque ele não cria nenhum tipo de sanção, ele não cria nenhum tipo de punição, ele não proíbe que o professor fale nada. O que o Escola Sem Partido faz é meramente colocar um cartaz para reproduzir o que já está previsto na Constituição Federal, na legislação infraconstitucional, no Pacto de São José da Costa Rica, que são os direitos dos alunos e os direitos dos próprios professores, para que os alunos saibam, porque os professores já sabem, eles recebem a partir do momento que eles passam no concurso. Os alunos não sabem. Hoje, sem Escola Sem Partido, um aluno que é perseguido ideologicamente, moralmente ou religiosamente, já pode entrar com uma ação de danos morais em cima do professor. Já pode entrar com processo administrativo para que ele seja demitido. O Escola Sem Partido só deixa claro que ele tem esse direito. E, na minha opinião, não existe nada mais democrático e justamente anti-censura do que você saber os seus direitos. Queer Museu, outro exemplo de liberalismo e de democracia. O que a gente fez não foi pedir que o governo proibisse aquilo, que tivesse um comitê de censura para falar isso pode, isso não pode. O que a gente defendeu foi um boicote, que é as pessoas demonstrando a sua liberdade, abrindo mão de um produto ou de um serviço, porque discordam de determinada conduta. E eu achei engraçado a esquerda ser contra esse boicote, porque foi a primeira vez que a esquerda quis que a população fosse obrigada a ser cliente de banco. Porque o que a gente fez? Promover um boicote a um banco. A esquerda não diz combater os banqueiros brancos de olhos azuis, como dizia o Lula. O contrário do que a gente fez do boicote é você obrigar as pessoas a continuar financiando uma empresa que estava financiando uma exposição, não só com dinheiro privado, mas com dinheiro público, que estava em desacordo com os valores daquelas pessoas. Agora, a proibição a gente nunca defendeu. Não, justamente o contrário. E duas curiosidades sobre o Queer Museu, né? A primeira é o seguinte: por incrível que pareça, o boicote não partiu da gente. O MBL não viu a exposição e falou, vamos fazer um boicote? Não.
O boicote foi promovido espontaneamente pelas pessoas que inicialmente estavam mais próximas da manifestação, pessoal de Porto Alegre, e quando isso se espalhou, o MBL simplesmente potencializou a informação que as pessoas espontaneamente já estavam emitindo. Esse é o primeiro ponto interessante. O segundo ponto é como as pessoas conseguem distorcer a realidade e até vindo de fontes supostamente críveis, né? de pessoas de credibilidade. Nós tivemos um jornalista que eu particularmente admirava, né? Você pega o Ricardo Boechat, falando na rádio ao vivo, para toda a audiência dele, que o Kim Kataguiri era um nazista e tentou impedir fisicamente as pessoas de assistirem à palestra. Eu fico imaginando o seguinte, imagina o Kim com esse tamanho todo, impedindo fisicamente na porta empurrando as pessoas. Você chegou aí para Porto Alegre? Ele nem foi para Porto Alegre. Então, aí vem a guerra de narrativa. Seus censores, vocês querem censurar, mas a gente não quer. Aí é lógico que tem os excessos. Lógico que tem gente que fala, vamos passar uma lei, aí começam aquela, joga tudo no mesmo balde. Por exemplo, existem projetos de lei que querem que a pessoa, para fazer uma peça de teatro, tenha que pedir autorização para algum órgão público para fazer uma piada, por exemplo, sobre determinada religião. Isso não tem nada a ver com a exposição Crime Museu. Isso já é outro projeto. Eu, pessoalmente, jamais apoiaria algum tipo de... Você queria pagar, inclusive, censores para ler uma obra de arte, alguma coisa, e falar isso pode, isso não pode. É justamente o oposto que a gente prega. A gente prega justamente que a sociedade tenha livre iniciativa e livre espontaneidade para se manifestar de maneira completamente voluntária. Vou rebobinar um pouco a nossa conversa por conta da interferência do que a gente partiu para esse assunto. Sim. Mas você estava falando do Dória. O Dória sinaliza aí que vai abandonar a Prefeitura de São Paulo para ser candidato a governador pelo PSDB. Você concorda, acha legítimo essa decisão, se ela ocorrer, Sim. dele deixar a Prefeitura pela metade, nem pela metade, né? É o nome só, para ser candidato a governador, ou você acha que ele está cometendo um erro, que ele deveria cumprir o mandato de prefeito até o fim? Bom, eu pessoalmente acho que foi um erro quando ele falou que, não, eu não vou sair da Prefeitura de jeito nenhum. Eu acho que isso é um erro de qualquer candidato, de qualquer pessoa, inclusive, que ganha a eleição. Porque você não sabe o dia de amanhã, né? Se, por exemplo, você está ali, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, você ganha ali uma prefeitura pequenininha, de repente você tem possibilidade de ser o presidente da República. Por que você recusaria uma missão que às vezes pode ser inclusive até maior do que você? Né? Bom, se você tem uma missão, se as pessoas estão clamando para você ser presidente da República, de repente, você tem que ir. Então eu acho errado a pessoa se comprometer logo de cara, eu não vou sair daqui de... Não, eu acho que a pessoa tem que, estou aberto a novas possibilidades o tempo todo. Agora, no caso do Dória abandonar a prefeitura para se tornar candidato ao governo do estado, eu acho que assim, seria bem arriscado eleitoralmente falando. Primeiro porque eu acho que ele vai se queimar, em vista até... pelo histórico, por exemplo, do José Serra, que já fez isso, né? E parece que os candidatos do PSDB, eles têm essa marca estampada na testa. Você vai entrar ali para a prefeitura, você logo vai sair para disputar o governo, a presidência ou qualquer outra coisa. Então, eu acho que isso vai pesar forte na decisão dele. E um segundo ponto também é o seguinte, a viabilidade dele enquanto candidato. Porque, infelizmente, a gente não vê hoje claramente quais são os nomes que disputariam o governo do estado, mas o cenário está bem feio. Se você pegar os nomes possíveis para o governo do estado, você vê que, cara, não tem um nome que você pode ir lá e falar, não, esse cara eu apoio com certeza. Então, assim, é um cenário bem complicado. É impressionante, um cargo tão importante como o de governador de São Paulo não tem um nome de expressão, né? O próprio PT fala em Luiz Marinho. Quem é Luiz Marinho, né? Tudo bem, foi ministro, foi ex-prefeito, mas é um nome pouco expressivo, né? Até só dando completando o que eu falei no começo do PT, as pessoas têm, inclusive, uma mania errada de falar, não, agora o PT acabou. E eu acho o contrário, né? Porque a gente tem, por exemplo, o centrão do Congresso Nacional extremamente grande, né? O centrão é que define o futuro do país. Você tem ali os candidatos da base, os candidatos da oposição, tem uns pontos ideológicos ali, um aqui, outro ali, mas a grande massa de deputados ali é o centrão, aquele que vota de acordo com o líder partidário, vota de acordo com o cargo que ele vai receber em troca de uma votação. Eu acredito que isso tende a diminuir em 2018, né? Por causa da polarização, as pessoas vão votar naquele candidato de opinião, aquele candidato que se posicionou, e eu acredito que o PT vai crescer, inclusive. Porque, por exemplo, se você pegar vários nomes do PT que não conseguiram ganhar eleições majoritárias, a própria Dilma, por exemplo, né? Ela pode voltar com uma candidata a deputado e ela vai vir forte.
Estou dando um exemplo, você pode falar com outros, Fernando Haddad, enfim, uma série de outros nomes, não só do PT, mas da esquerda no geral, que às vezes, por exemplo, vou dar um outro exemplo, você pega o Lindbergh Faria, muito dificilmente ele ganhou uma eleição ao Senado, né? Mas, por exemplo, se ele for para deputado, ele com certeza tem muitos votos e acaba puxando um monte de outras pessoas da sua coligação. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter um centrão um pouquinho menor em 2019 e a polarização um pouco maior. Perfeito. Rodrigo Lima. Rogério, aqui até pegando carona na questão do Escola Sem Partido, em Rio Preto tivemos a votação, mas o prefeito Edian Araújo vetou a proposta sob o argumento de que a censura seria uma censura aos professores, né? Que tipo de trabalho que o MBL faz para reverter esse tipo de votação, já que a maioria dos vereadores deve acatar o veto? Olha, eu acho que antes de tudo a gente esclarece, né, a população de que, primeiro, o que significa censura? A definição de censura é, você quer fazer alguma obra de arte, você quer dar alguma aula, você quer fazer alguma coisa, quer expor alguma coisa, você tem de passar antes por um grupo, né, de chamados censores do governo, que vão permitir ou não que aquilo vá à sala de aula, ou vá ao teatro, ou vá à praça pública. Isso não está previsto no projeto do Escola Sem Partido, não poderia estar, porque seria inconstitucional, né, proíbe, o artigo 5º proíbe ali expressamente qualquer tipo de proibição à liberdade de expressão. Então o que o projeto faz é expor os direitos do aluno, os deveres do professor e deixar bastante claro que ninguém pode ser perseguido pela sua convicção religiosa ou falta de convicção religiosa ou a sua ideologia, seja de esquerda, seja de direita. Nenhum professor de nenhuma religião, de nenhuma ideologia pode perseguir o aluno só porque o aluno discorda dele. Esse é o ponto central. Quem não entende isso, ou não leu o projeto, ou leu e está mal intencionado. Porque o projeto ele tem 2 páginas. E isso fica muito claro. E mais, ainda que certo tipo de, por exemplo, a gente não poderia prever censura, mas a gente poderia prever uma sanção penal. Né? Professor que persegue aluno, pena, 2 a 4 anos de reclusão. Isso seria impossível no município, porque o município não legisla sobre matéria penal. Isso é competência da União, né, dos deputados federais e dos senadores. Ou seja, é impossível que o projeto seja sob censura. O projeto simplesmente coloca um cartaz em sala de aula que esclarece uma lei que já existe. E é esse trabalho que a gente faz. Espalha para a população e pressiona os vereadores, porque os vereadores sabem, eles leram o projeto. E quem está se opondo, se opõe, e o prefeito também sabe. Né? O prefeito não veta um negócio sem ler. Ele não acorda de mau humor, puta, vou vetar essa lei aqui que veio da Câmara. Não. Ele leu, ele sabe do que se trata, sabe que não é censura. Se afirma isso, afirma para espalhar desinformação. Arthur, há pouco você deu uma declaração dizendo que a sociedade, a esquerda, o pensamento de esquerda está profundamente enraizado na sociedade brasileira. Mas os políticos que são eleitos, na maioria, não têm essa ideologia. Eu queria que você explicasse melhor se a sociedade ela está tão contaminada pelos valores de esquerda, por que ela elege políticos que não são de esquerda? Boa. E o Preto, inclusive, nos últimos anos, o PT sempre perdeu eleição aqui. O deputado João Paulo Rillo tenta chegar à prefeitura, pelo menos nas 3 últimas eleições, e nunca conseguiu. Aliás, o estado de São Paulo é profundamente conservador nesse sentido. Exatamente. Né? Na verdade é o seguinte, em primeiro lugar, a sociedade brasileira é conservadora. Tá? Já existem pesquisas que dizem que a nossa sociedade brasileira tem um viés mais conservador. Por que eu falo que o nosso país é um país de esquerda? Porque nós temos leis de esquerda. A nossa própria Constituição, se você lê a nossa chamada Constituição Cidadã, ela tem uma série de anomalias de esquerda, uma série de direitos garantidos. Ela se infiltra ali nos meandros do dia a dia das pessoas, né? E é por isso que eu acho que ela tem uma Constituição tão instável, né? Porque, historicamente, as constituições mais interventoras são as que duram menos, não só no Brasil, mas em todo o resto do mundo. Então, nós temos, a partir da nossa Constituição de esquerda, diversas outras leis que são de esquerda. E isso faz, a partir de uma narrativa toda construída, né, as pessoas até terem um vício no Estado. Eu costumo dizer que as pessoas elas são viciadas no Estado. As pessoas não gostam de políticos, né, mas gostam do Estado, gostam do papai Estado. Então, é todo um trabalho de comunicação, de reeducação das pessoas para desintoxicar desse vício. Vou dar um exemplo para você bem esdrúxulo aqui. Por exemplo, em São Paulo, nós temos uma lei
que regulamenta a densidade da massa do pastel. E nós pagamos um fiscal para analisar isso. Aí eu pergunto para você, você acha que a sociedade não sabe escolher a densidade da massa do pastel que ela quer? Dá outro exemplo para você. Nós temos leis que regulamentam o tamanho da mesa de bilhar num boteco. Você acha que a sociedade seria a favor de pagar um fiscal para fiscalizar as mesas de boteco da onde ele frequenta? E por que que isso acontece? Justamente pelo defeito de representatividade que a gente tem no nosso Congresso, né? Menos de 10% dos deputados que nós temos lá hoje são puxados, sobem com votos próprios. A maioria de que está lá foi puxado. Vou dar um exemplo clássico. A gente pega o nosso estado aqui, recordista de voto, Tiririca. Voto de protesto, pior que tá, não fica, vamos votar no Tiririca. Teve lá 1.600.000 e poucos votos. Ele puxou mais 7 ou 8 pessoas. As pessoas nem sabem o nome dessas pessoas. Ah, votei no Tiririca. E os outros 7? O Tiririca é um voto. E os outros 7? Pô, as pessoas nem sabem que elas ajudaram a eleger outros políticos que estão nem aí para a opinião dele. Quer ver um outro reflexo disso? A maioria da população, a esmagadora maioria da população, aprova o Uber. Acredita que o Uber é algo positivo, que veio para ajudar as pessoas. Nós tivemos uma votação no Senado no final do ano passado que quase inviabilizou o Uber. Por quê? Porque os senadores estavam muito mais suscetíveis a responder grupos de pressão organizados, como por exemplo o sindicato de taxista, do que efetivamente das pessoas comuns, que não tinham voz, que não tinham como se manifestar. E é por isso que eu acho que a internet trouxe essa ferramenta maravilhosa, uma ferramenta poderosa de criação de movimentos que dão voz ao seu João e à Dona Maria. Então o cara fala, eu não sou de nenhum sindicato, mas eu sou a favor do Uber, eu quero que o senador que eu votei vote a favor do Uber, eu quero que o deputado que eu votei vote a favor do Uber. Né? Quando eu votar num deputado, eu não quero que ele puxe outra pessoa, estou votando nele, não estou votando em outro. Então assim, nós apoiamos inclusive a mudança do nosso sistema eleitoral justamente para consertar esse tipo de anomalia, mas essa é uma das razões que a gente tem um país tão pouco representativo da sua classe política em relação à população no geral. Quando você fala em mudança eleitoral, que mudança assim, substancial vocês propõem? Nós propomos hoje nós temos um sistema eleitoral de lista aberta, né? Como é que funciona? Você vota em um e ele puxa ali proporcionalmente aos deputados da sua coligação. Nós vimos como uma aberração quando tentaram promover ali o sistema de lista fechada, né? Onde você votaria na legenda e o próprio partido definiria ali a sua lista de maneira fechada, isso seria uma aberração. Também não somos a favor do distritão, que seria transformar o estado de São Paulo inteiro num distrito, entrariam só os mais votados. Não, nós somos a favor do distrital pleno ou do distrital misto, onde você divide o estado de São Paulo em distritos e para cada deputado você vai ter uma eleição majoritária. Isso necessariamente vai aumentar a qualidade dos políticos, porque vai ter debate. Vamos supor que eu sou aqui de Ribeirão Preto, você também é. Eu tenho uma ideia, você tem outra. De São José Rio Preto. Rio Preto. Eu sou, o que eu falei? Ribeirão Preto. De Rio Preto, São José do Rio Preto, desculpa. Eu tenho uma ideia, você tem outra. Só vai entrar um de nós dois. Então nós vamos ter que debater. Nós vamos ter que mostrar para as pessoas aquilo que a gente está falando. Esse sistema, como que prevê a situação daquele nome, que ele não é um político importante, que tem ideias importantes, mas ele é um político estadual ou nacional. Ele não tem voto no distrito o suficiente para se eleger, mas se nomes midiáticos, principalmente como vocês, têm mais facilidade em ter uma votação espalhada do que concentrada. Exatamente. E esse candidato acaba sendo prejudicado nesse sistema, não? Na verdade é o seguinte, no distrital misto. Você tem os dois tipos, mas no distrital pleno você também tem uma defesa desse candidato, uma vez que ele pode fazer uma pesquisa e ver no distrito onde ele está, qual a probabilidade do distrito que ele vai melhor posicionado. E digo mais ainda, qual que é o grande desafio de um candidato a deputado dentro de um estado? Você tem que concorrer o estado inteiro espalhando as suas ideias. Então, por exemplo, a campanha. Exatamente. Então, por exemplo, eu sou de São Paulo. Eu vim pra cá, eu tive que pagar gasolina, pedágio, uma curiosidade, meu pneu estourou, então ainda vou ter que trocar um pneu para vir viajar 600 quilômetros para dar uma palestra aqui. Quando uma pessoa tem uma ideia, ela fala assim, eu vou focar no meu distrito, eu vou espalhar essa ideia para todo o meu distrito. Ele vai em escola, vai à universidade, faz palestra em praça, faz um esforço, com menos dinheiro, com menos tempo, ele consegue um espalhamento das suas ideias de maneira muito mais eficiente do que se ele tivesse que espalhar tudo isso pelo estado inteiro. Então a gente acredita que tanto o distrital misto quanto o distrital pleno
seriam sistemas muito melhores de representatividade muito mais eficiente do que o distritão ou o sistema eleitoral, sistema de lista aberta ou fechada. Perfeito. Na sua resposta acabou surgindo uma outra pergunta que tem e não tem a ver com isso que você disse, né? Uma pergunta que todo mundo se faz, né? Embora vocês até tenham respondido, mas vou perguntar de novo. Como vocês se mantêm? Vocês trabalham, vocês estudam, e como o movimento se sustenta, quem financia? Já ouviu dizer que tem até uma fundação americana, o que vocês já rebateram. Como que o MBL se mantém? E o MBL tem alguma forma de quem acompanha o movimento saber como que é as contas de vocês, acompanhar? Eu vou falar de mim, depois o Kim pode falar mais do MBL. Eu acredito, em primeiro lugar, essa pergunta é muito importante, tá? Tem gente que vê essa pergunta como, não, de jeito nenhum, você tem que saber de onde vem aquele cara. Eu, pessoalmente, tive contato com o MBL só em abril de 2016. Eu costumo falar que eu cheguei e sentei na janela, né? Eu peguei tudo pronto, o MBL já era gigante, já eram conhecidos, eu sou um privilegiado dentro do MBL, vamos dizer assim. A minha história é de um cara que estudou, eu fiz faculdade, fiz engenharia química, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, e comecei a trabalhar com meu pai numa microempresa de sucata de aço. Quando eu falo que eu sou sucateiro nos meus vídeos, eu sou sucateiro de verdade. Eu compro sucata de aço e vendo até hoje. O meu sustento vem da minha empresa de sucata. Então, eu trabalho com isso, me viro aqui para fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, por exemplo, antes de entrar aqui, estou no celular conversando com meu irmão, que está me ajudando aí, faz isso, faz aquilo, não sei o que lá. O meu sustento vem 100% da minha empresa. Então, o meu sustento não tem nada a ver com você não é financiado por ninguém te ajuda? Ninguém. No máximo pela minha família, vamos dizer assim, que me ajudou para eu chegar onde eu consegui chegar e ter uma condição financeira que me propiciasse fazer esse tipo de coisa. Mas o meu financiamento vem 100% do meu trabalho. O Arthur ele é um empresário rico, já não é a minha situação, né? Eu bato cartão, né? Trabalhei durante 2 anos em rádio, né? Rádio ABC. Tanto coincidência, 2 rádios ABCs que têm o mesmo nome, tanto a Rádio ABC lá em São Paulo, da ABC Paulista, como a ABC do Rio Grande do Sul, do Grupo Sinos, comentando política todas as manhãs, ali durante 2 anos trabalhei e me demiti no final do ano passado para esse ano focar na campanha. De 2016 a 2017 também escrevi para a Folha de São Paulo, lancei um livro, né, que felizmente está ajudando ali a pagar as contas, sempre tem os royalties ali, e hoje eu escrevo, além disso, palestro também, quando a palestra é para a universidade, etc., a gente não cobra nada, é o nosso trabalho de militância política. Agora, quando é para empresa, quando é para o mercado financeiro, principalmente para responder perguntas como, qual que é a probabilidade da reforma da Previdência passar, como é que está o clima em Brasília, esse tipo de coisa, aí a gente cobra. E hoje eu escrevo para o IRI, que é o Instituto de Relação Estado-Empresa, todos os meses também recebo para isso. E o MBL em si, ele tem 3 fontes de financiamento. A primeira e a principal é o apoiador que está lá todo mês doando seu dinheiro. Então tem até uns nomes lá que a gente usa de piada, né? O cara que doa R$30 lá é o agente da CIA, até um tempo atrás ele até ganhava uma carteirinha assim de agente da CIA, e o cara que doa mais, lá, não me lembro o valor, é o exterminador de pelegos. Né? São esses os apoiadores do MBL. Aí depois vem os famosos pimbas, né? Que são... A gente tem um canal no YouTube, todo dia a gente faz um jornal, à noite, às 7 horas da noite. Ao vivo, que é o MBL News. E a gente fala as principais notícias do dia e no final a gente abre espaço para pergunta. O YouTube tem um mecanismo em que você paga para enviar uma pergunta e esse é o nosso segundo mecanismo de financiamento. O terceiro e menos lucrativo, digamos assim, o menos importante, é venda de produto, caneca, camiseta, coisas do movimento em si. Qual é o valor da arrecadação mensal do MBL? É difícil falar num valor fixo porque tem muita doação esporádica, mas eu diria que seria cerca de uns R$30 mil em média, assim. Sim. Você tem salário da MBL, Arthur também? Não. Não, também Essas não. palestras custam quanto a pessoa quiser? Aí depende do caso. Depende da empresa. Só para você ter, nesse caso aqui, é 0, tá? Nós viemos a 3 palestras. O custo de uma palestra? Depende da empresa, depende sobre o que quer saber a palestra. Varia de quanto? De Qual quanto é o a preço quanto? mínimo? Pode chegar a quanto ou no mínimo quanto? Pode ir ali de uns 5 a 15 mil reais. Eu estou perguntando, Rogério, porque essa é uma das curiosidades aqui do pessoal na internet. Até que sua preocupação, não sei qual é a preocupação da sua profissão, o pessoal questionando bastante sobre isso, né? Eu sou estudante de Direito também. Você fazia economia, né? Fiz um ano de economia E agora você estuda Direito onde? no Instituto de Direito Público. Estou no 3º ano. Perfeito. Rogério, um dos questionamentos aqui é do Lucas Ribeiro.
ele fala sobre todos os atos, as manifestações que nós tivemos. Por que o MBL, por exemplo, não se engajou na questão do preço dos combustíveis? Vamos lá, primeiro ponto. O primeiro ponto, quando se fala de manifestação, eu posso muito falar de preço de combustível, porque eu tenho um posto de gasolina. Eu sou empreendedor do posto de gasolina, meu posto de gasolina está quase quebrando, está praticamente quebrado. Estou vendendo, inclusive. Quem quiser ter um posto de gasolina, achar que a gente está aí ganhando rios e rios de dinheiro, pode ser um posto em São Paulo, e eu te garanto que não tem nada de errado lá. Você pode olhar e vai comprar o meu posto. Vamos lá. A questão das manifestações, de uma maneira geral, sempre que perguntam por que o MBL não faz manifestação pelo voto impresso? Por que o MBL não faz manifestação contra o preço das gasolinas? Infelizmente, a gente não tem um botão que se aperta lá e pá, aparece 1 milhão de pessoas na Paulista. Infelizmente, as pautas para levar pessoas para a rua, parar de trabalhar, para abrir mão do seu lazer, ir lá sob sol e chuva, pegar transporte público lotado, pegar trânsito se for de carro, tem que ser uma pauta que engaja demais. Então, quando você tem uma presidente que tem lá recorde tem o escândalo de corrupção recordista da história da humanidade, você tem alta dos juros, queda da bolsa, alta de desemprego, as pessoas se engajam fácil para essas manifestações. Agora, quando você pega uma pauta extremamente específica, que por mais que as pessoas queiram, como por exemplo, o voto impresso, e você faz uma manifestação e as pessoas não se engajam e não vão para a rua, você deu um tiro no pé. Você fez justamente o contrário do objetivo da manifestação. Enquanto o político estava com medo daquele monstro embaixo da cama, que ele não via, ele fala, nossa, tem muita gente contra isso aqui. E vê que as pessoas não saíram de casa fazendo, isso aqui não está com nada. Então, no caso dos preços do combustível, nós fazemos pelo preço do combustível muito mais do que as pessoas imaginam. Uma manifestação não é nada em relação a tudo que a gente defende de abertura de mercado, etc., para que os preços dos combustíveis voltem. Eu vou dar uma coisa para vocês aqui. Por que o preço do combustível é tão caro no Brasil? Tá? Ele é caro em primeiro lugar porque a Petrobras é estatal, então via de regra estatal é ineficiente. E o segundo motivo, que é muito mais importante do que a Petrobras ser estatal, a Petrobras é um monopólio. Então, se você não comprar combustível da Petrobras, e aí eu estou falando todo mundo, seja a distribuidora Shell, seja a distribuidora Ipiranga, seja eu enquanto posto comprar desses caras, se você não comprar da Petrobras, você não compra de mais ninguém. Então eles não têm estímulo nenhum para baixar o teu combustível. Outra questão interessante, a Bolívia, por exemplo. A Bolívia tem o preço da gasolina quase a metade do nosso preço de gasolina aqui. Só que elas compram da Petrobras. Por que a nossa gasolina, que é fabricada dentro do Brasil, sabe aquele papo, o petróleo é nosso, o petróleo é nosso? Por que o petróleo é nosso e nós pagamos mais caro na gasolina aqui do que o nosso petróleo vendido na Bolívia? Porque a gente paga mais de 50% de imposto no litro de gasolina. Quando você vai lá encher o tanque do teu carro, que você paga lá R$100, R$57 é para pagar rombo de previdência, super salário do juiz, todos esses escândalos de corrupção que você vê, e aí R$43 vai para o teu tanque. Então o preço da gasolina, ele é muito, muito, muito caro e anômalo no Brasil por causa de uma questão muito mais profunda, que é o fechamento do mercado pela ANP e o monopólio estatal da Petrobras. Falando em imposto, o insuspeito Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, que trabalha no mercado financeiro, disse numa entrevista no final da semana passada ao jornal Valor Econômico que rico não paga imposto no Brasil. É isso? É verdade? Posso? Vamos lá. O que ele falou em partes é verdade, tá? Não é que o rico não paga imposto, ele paga, só que ele paga proporcionalmente menos do que o pobre. Por quê? E aí vamos na origem do problema. Vamos supor que você é um governante, você precisa arrecadar mais. Se você aumentar o imposto de renda, todo mundo vai ficar bravo com você de uma vez. A sua popularidade vai cair imediatamente. Aumentou o imposto de renda, pá, caiu a popularidade. Então o que os governantes do Brasil fizeram até hoje? Em vez de aumentar o imposto de renda, aumenta o imposto em produtos e serviços específicos. E aí o que acontece? Vamos supor que você fabrica camiseta. Primeiro você vai lá e aumenta o imposto do algodão. Só o pessoal do algodão vai reclamar. Depois o pessoal da camiseta vai reclamar. Quando o consumidor final se der conta de que ele está pagando mais caro a camiseta por causa do imposto, já foi. Então o nosso Brasil é infelizmente viciado em imposto em produto e serviço. Então, proporcionalmente, quem é que consome mais do seu salário? É o pobre. Então, vamos lá. Vamos supor um cara muito rico e um cara muito pobre. Os dois vão comprar o mesmo feijão no mercado. Proporcionalmente, o pobre está gastando muito mais do seu salário com o imposto daquele mesmo feijão que o rico está pagando. Então, é verdade que os ricos no Brasil pagam menos impostos do que os pobres.
Aqui no Brasil nós temos uma máquina de tirar dinheiro de pobre e dar para rico, infelizmente. E o MBL tem uma proposta para isso? A proposta do MBL é justamente diminuir o imposto no consumo e equalizar o imposto no imposto de renda, né? Porque não é... Primeiro que não é eficiente você focar todos os impostos no consumo, porque você desestimula o consumo, desestimula a produção, estimula o desemprego, né? E a pirataria. E segundo, porque é absolutamente injusto, né? Você ter ali proporcionalmente, como o Arthur bem colocou, o cara que ganha um salário mínimo tem que gastar mais do seu salário com feijão, com arroz, com pasta de dente, papel higiênico, toalha, do que o rico que compra tudo isso e coloca a maior parte do seu dinheiro em ativos que vão estar lá rendendo e vão estar sujeitos a menos impostos do que o consumo, né? Então, nesse sentido, a nossa proposta é... Aliás, isso leva a um tema maior, que é o Pacto Federativo, né? O que a gente defende enquanto distribuição de imposto? Hoje, na nossa opinião, um dos grandes problemas da má administração do poder público é a concentração de poder em Brasília. Porque, se não me engano, 87% do orçamento está lá. O resto está nos estados e nas cidades. Mas quem mais entende do problema de Rio Preto? O prefeito de Rio Preto, o vereador de Rio Preto. Quem mais entende dos problemas de São Paulo? O governador de São Paulo, o deputado estadual de São Paulo. Por que eles têm que mendigar dinheiro, mendigar lei, explicar a situação do estado, explicar a situação da cidade lá para um deputado federal, lá para um ministro, para ir conseguir alguma coisa? Não faz o menor sentido. A gente tem de inverter essa pirâmide, tem que ficar mais dinheiro no município, depois estado, depois para Brasília. E a gente defende também que os estados possam legislar sobre matéria civil, sobre matéria penal, como acontece nos Estados Unidos. Ah, tal estado quer legalizar droga, tal estado quer pena de morte, tal estado quer legalizar porte de arma, tal estado quer proibir. E cada um vive no estado que quiser, para que a gente não tenha todo esse poder centralizado. Quanto mais descentralizado for, por menos camadas o dinheiro vai passar. Quanto menos camadas, pela mão de menos políticos que o dinheiro passar, menos burocratas, menos corrupção vai ter, mais economia e menos impostos tem que pagar. Rodrigo, mais perguntas? Rogério, a questão aqui sobre tentaram roubar a marca do MBL em algum momento, um dos comentários aqui feito pelo Adilson Pereira Júnior. Na verdade, um ator sim, tentou se apropriar. Não, a gente pode falar nominalmente, isso é muito curto. Não vale a pena nem se estender. O Alexandre Frota tentou ali pegar juridicamente a marca do MBL, obviamente não conseguiu e não vai conseguir, mas mesmo que ele tivesse conseguido, alguém acha que o Alexandre Frota foi realmente o responsável por tudo que o MBL fez? Então, mesmo que um dia ele tivesse conseguido, que ele nunca vai conseguir, de qualquer forma seria totalmente ineficiente. Então foi uma ação simplesmente para chamar atenção. Eu acho que nem vale a pena tocar muito nesse assunto. Outra questão também, Rogério, você falou sobre Brasília, a questão dos deputados, né? Qual o grau de influência do MBL hoje entre os deputados federais? Olha, acho que principalmente em pautas econômicas, o MBL é hoje, acho que a instituição, uma das instituições mais influentes no voto dos deputados. Isso por quê? O Congresso ele é pautado por corporações. Né, quem decide o voto de um deputado é determinado sindicato que pressiona ele, é determinada associação, é determinado sindicato patronal, é determinada associação de juiz ou de promotor ou do que quer que seja. O MBL é a corporação do interesse público, é o lobby do interesse público. Então, enquanto tem sindicalista do táxi indo lá, batendo de gabinete em gabinete, enchendo o saco de deputado e de senador para eles votarem contra o Uber, o MBL está lá fazendo o contrário. Enquanto tem sindicalista indo lá, batendo de gabinete em gabinete, para que não se acabe com o imposto sindical, o MBL foi lá, em nome do interesse público, bateu na porta e pressionou os deputados para que eles votassem a favor. E isso vem em duas medidas. Primeiro, em criticar o populismo de todos aqueles que estão votando contra essas pautas do interesse público. E segundo, de levantar aqueles que votam a favor, né? Que antes não existia. O cara votava a favor do interesse público, apesar dele estar representando a maior parte da população, primeiro, ninguém ficava sabendo, não tinha um meio de comunicação para isso, e segundo, a população não era organizada para ajudar esse deputado a levar essa pauta em frente ou para aumentar a popularidade desse deputado. Hoje o MBL funciona como canal de comunicação para fazer com que isso se espalhe e também como uma ponte da sociedade civil, que não é organizada e a maior parte nunca vai ser, com a classe política. Gente, já estamos indo aí para quase 1 hora de programa. Os dois aqui têm compromisso na Câmara de Rio Preto, daqui a pouco, às 16 horas. Quem quiser aparecer lá por lá para conversar com eles. Mas eu vou fazer duas perguntas, uma encavalada na outra, antes da gente terminar. A intervenção, o assunto do momento, a intervenção federal no Rio de Janeiro. Tem alguns críticos, né, à medida, como o professor Marco Antônio Villa,
que acha que essa intervenção foi pela metade. É capenga. Já que vai intervir, devia intervir completamente, arrancar o pezão de lá e tomar conta do Estado. Porque a corrupção não está só na polícia, mas está ali, permeou todo o Estado do Rio de Janeiro. Queria saber se você concorda com isso, o que você acha da intervenção. E, junto com essa pergunta, falar do Milton Friedman, né, que é o papa aí do Prêmio Nobel, papa do pensamento liberal econômico, que defendeu lá atrás que a guerra contra as drogas é uma guerra infrutífera, que ela está fadada à derrota, né? E a gente está percebendo isso no Rio de Janeiro, né? O tráfico parece ter dominado. E o remédio que ele propunha para resolver o problema era simplesmente a liberação das drogas todas com uma regulamentação, para ser vendida como um produto, um fármaco, um produto qualquer. Você concorda com o Friedman nesse ponto? Não? Perfeito, vamos lá. Concordo em partes com os dois, né? Tanto com o Villa como com o Friedman. O que eu discordo do Villa? Primeiro que não existe saída dentro do Estado Democrático de Direito, dentro da Constituição, para fazer aquilo que ele defende. Simplesmente você não pode afastar um governador do cargo. Todo mundo sabe que o Pezão é ladrão. Mas, juridicamente, ele não é ladrão porque ele não foi condenado. Ele não transitou em julgado nenhum tipo de sentença. E na democracia as formas importam, né? Não basta simplesmente você pensar na finalidade e falar, vamos fazer esse processo para condenar. Não. Processo hoje é contra o Pezão, que é um cara culpado, mas amanhã pode ser contra o cara. Desculpa eu interromper, mas o Villa diz o contrário. Ele diz que ele leu a Constituição e a Constituição prevê a intervenção completa no Estado. O próprio Hélio Gaspari defendeu isso na Folha de São Paulo no domingo também. Existe essa hipótese na Constituição, mas caso o governador tenha sido condenado. Hoje ele não foi condenado. Hoje isso não aconteceu. O que pode se fazer, mas ainda assim eu concordo com o Villa no ponto de que a intervenção foi capenga. Por quê? Exemplo, o decreto que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado não prevê que o Exército, que as Forças Armadas tenham poder de polícia, por exemplo. Ou seja, operações de busca e apreensão, por exemplo, que eles estão entrando com mandados coletivos para fazer nas favelas, sempre o Exército vai ter de fazer junto ou com a Polícia Civil ou com a Polícia Militar, porque eles por si só não têm poder de polícia, porque o decreto não delegou esse poder a eles. Nesse sentido, acho que faltou sim mais rigidez nesse decreto para que a intervenção federal fosse mais efetiva. Mas o governo e a Câmara já pensa em um novo texto para permitir esse poder de polícia e para permitir maior autonomia para que o interventor federal possa substituir cargos chaves dentro da Polícia Civil e Polícia Militar do Rio de Janeiro, que eles sabem que estão sendo ocupados por gente corrupta que passa informação para chefes de facção. Nesse sentido, concordo com o Villa, é o capenga que tem que ser completado, mas não tem como a gente simplesmente tirar o governador de lá em detrimento das leis. Em relação ao Milton Friedman, eu concordo em partes, mas tem que deixar bastante claro que a posição da MBL é o seguinte: como a MBL possui pessoas que são a favor da legalização das drogas e contra a legalização das drogas, o posicionamento oficial da MBL é a federalização do debate. Como eu disse anteriormente, o que a gente defende é uma revisão do Pacto Federativo para que os estados possam legislar sobre matéria penal. Legalização de drogas é matéria penal. Ou seja, a posição oficial do MBL é que cada estado tome sua decisão, se legaliza ou não legaliza. A minha posição pessoal, minha principal referência no campo econômico é o Milton Friedman, é de que, dada a experiência que a gente tem, não só os argumentos lógicos do Milton Friedman, mas dada a experiência que a gente tem nos Estados Unidos, prática, né? De quebra dos cartéis mexicanos de drogas, justamente com a liberação, e não a liberação como aconteceu no Uruguai, que mantém o monopólio, só o Estado pode vender. Na verdade, nos Estados Unidos aconteceu justamente o contrário, né? Ela abriu, as né? lojas, o Uruguai criou a maconha brasa. As lojas podem... o Uruguai criou a estatal de maconha, enquanto o Colorado abriu para o mercado, e no Colorado você teve uma experiência positiva. Você não teve um aumento no número do consumo e você quebrou os cartéis e você diminuiu o número de pessoas prejudicadas pela droga, porque a droga é regulamentada, ela não é adulterada. É mais ou menos como acontecia na lei seca nos Estados Unidos, em que você tinha veneno lá no uísque porque era proibido e você não tinha nenhum tipo de fiscalização. Então, minha posição pessoal: acho que sim, a guerra às drogas falhou. Acho que a maconha é uma droga que comprovadamente, ou ao menos ao que os maiores indícios indicam, dificilmente seu usuário causa danos a outras pessoas, dificilmente como um usuário de cocaína ou como um usuário de crack. De álcool, de álcool, pega um carro. Ele vai cometer um crime para sustentar o seu vício, né? A probabilidade é muito menor, e a droga em si tem um efeito lesivo que parece, pelo menos até onde se demonstra agora a sociedade, se resume ao indivíduo e não espalha aquilo na sociedade. Então, nesse sentido,
pela liberdade individual e pela falha da guerra às drogas, eu sou a favor da legalização da maconha, mas discordo do Friedman em relação às outras drogas pelo meu lado conservador. E o que eu quero dizer com o meu lado conservador? A gente não tem experiências bem-sucedidas de países que legalizaram heroína, cocaína ou as outras drogas mais pesadas. Não tendo essa experiência, eu não quero que o Brasil seja o laboratório para isso. Agora, da maconha a gente tem razoavelmente certa segurança, então acho que nesse sentido... Mas isso pouco resolveria no caso do Rio, já que o problema do Rio maior é também a cocaína, né? O maior é a maconha, na verdade. A maconha é o carro-chefe de tudo. De tudo. Esmagador é a maconha. Isso não só no Brasil, não só no Rio de Janeiro, em qualquer outro país. O carro-chefe de traficante eu digo assim, do ponto de vista estratégico, se você não libera, não legaliza a cocaína, continua havendo tráfico. Na verdade é o seguinte... Você acha que só liberando a maconha é um golpe suficiente para dizimar o poder do tráfico? Eu pessoalmente, na verdade eu discordo do Kim das outras drogas. Eu realmente não acho que o Brasil deva ser laboratório, mas o argumento da liberdade, para mim, ele é muito forte, né? Enquanto eu sou a favor, por exemplo, de revogar o Estatuto do Desarmamento, não só por questões práticas e por questões utilitaristas de que ele não funciona, mas também pelo argumento da liberdade, de que se uma pessoa não sabe usar uma ferramenta, você não pode proibir quem sabe. Eu acredito que isso também deva existir para drogas, por exemplo. Se uma pessoa, e eu dou sempre esse exemplo, as pessoas até dão risada de tão caricato que ele é. Imagina um senhor de 80 anos de idade que descobriu que tem um câncer terminal e vai morrer em 6 meses. E esse senhor fala, eu quero passar meus últimos 6 meses usando heroína. Ele deu na cabeça dele lá. Quem sou eu, ou quem é as pessoas designadas para isso, que tem moral para falar para ele, não, você não pode passar os seus últimos 6 meses de vida, depois de 80 anos de trabalho, usando a droga que você escolheu. Aliás, tem um filme excelente que mostra essa situação chamado Invasões Bárbaras. É mesmo? Um filme canadense. Interessante, meu. Legal, eu gosto muito de filme, cara. Não conhecia esse, eu vou assistir com certeza. Então, assim, eu acho que esse argumento da liberdade, ele pesa muito. Mas eu tenho um pensamento antirrevolucionário. Eu não acho que a gente deve amanhã, de repente, descriminalizar e ver o que acontece. Não, eu acho que seria muito, muito positivo federalizar o debate e fazer pequenas experiências. Vamos primeiro com a maconha, vamos ver o que acontece. Vamos dar o outro papo. O Rio de Janeiro seria um ótimo laboratório, né? Eu acho que não, porque ali já é um caso extremado. Eu acho que a gente deveria ir num lugar menor, e ver o que acontece. E vocês têm alguma expectativa positiva em relação a essa intervenção no Rio de Janeiro? Vocês acham que ela pode dar certo? E, não tem como não perguntar, isso pode cacifar uma candidatura do presidente Michel Temer à reeleição, que hoje todo mundo acha uma carta fora do baralho? Olha, vamos lá. Pessoalmente, eu acho que a intervenção, assim quando as Forças Armadas foram chamadas para apaziguar a Rocinha, elas são é uma aspirina que você toma. Ela não é a causa da tua dor de cabeça, né? Vamos supor que você dorme mal todo dia porque teu vizinho está fazendo barulho. Você toma uma aspirina, você vai sentir um alívio imediato. Só que isso, ao longo dos anos, não vai se curar. O seu problema é o seu vizinho ali. Então, eu acho, sinceramente, que a causa da violência no Rio, uma delas é justamente a guerra às drogas falida. A outra, com certeza, é o desmando com os gastos públicos. Você tem o Estado inteiro falido. O Estado é bandido, né? O Estado é bandido. Um terceiro pilar, você tem leis que favorecem bandidos. Então, essa é a causa da sua dor de cabeça. A intervenção militar ali é só uma aspirina. Então, eu acho que lógico. Eu sou a favor, o Estado do Rio de Janeiro passa por um caos, então você tem que fazer alguma coisa imediatista. Mas eu acredito que ela não é a solução final para todos os problemas. E você, Kim? A questão política do Temer? Só antes da questão política, eu tenho uma visão semelhante à do Arthur, porque um dos principais problemas imediatos que se tem é, como eu coloquei, chefes de polícia, membros da Polícia Militar e da Polícia Civil, que antecipam informações para membros de facções criminosas. E a intervenção federal tem como principal objetivo justamente isso, trocar esses lugares chaves para fazer com que os policiais honestos ocupem esses cargos e impedir que as facções tenham informações, principalmente as operações que vão ser levadas em frente agora pelo Exército. Acho que essa intervenção tende a dar certo, e segundo, tende a aumentar a popularidade do presidente Michel Temer. Mas, terceiro, não a ponto de cacifar ele para uma reeleição, não a ponto de cacifar ele à presidência da República. Mesmo porque, primeiro, você já tem uma impopularidade muito grande, uma rejeição muito grande, que não vai mudar, independentemente do que ele faça. Né? Ele pode, sei lá, perder um braço para salvar uma criança inocente. Tem um ponto de popularidade dele que passa de 60%, que não vai recuar, que já é algo que já está na pecha dele de governo PMDBista, de governo que foi sócio do PT, de governo corrupto, e que, ao mesmo tempo, é muito difícil, é relativamente fácil você viabilizar
o PMDB para lançá-lo à presidência da República. Agora, é muito difícil você mobilizar o entorno do PMDB, que detém 40% do tempo de televisão, o bloco do governo, que é o maior bloco, para apoiar essa candidatura. Mas pode cacifar algum outro nome do governo, por exemplo, o ministro Henrique Meirelles? Acho que sim. Acho possível. Aí com possibilidades sim. de ser uma candidatura competitiva. Sim. Acho que o bloco do governo tem condições sim, de lançar uma candidatura competitiva, desde que não seja o presidente Michel Temer. E para terminar, uma preocupação que está na cabeça de muita gente, principalmente dos esquerdistas. Essa intervenção não pode criar aí uma expectativa para alguns ruim de repente uma intervenção militar geral no país? Não, besteira. Primeiro porque é uma intervenção de natureza administrativa. Né? Antes de qualquer coisa, e a gente estava conversando sobre a posição do Vila, o governador continua lá. Segundo ponto, o general ele é submetido ao chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República. E em terceiro lugar, é uma medida administrativa. Você acha que não representa nenhum perigo à democracia? Não representa nenhum perigo à democracia, mesmo porque está previsto na Constituição. E a Constituição não iria prever a destruição de si mesma. Rodrigo, mais alguma pergunta? Rogério, só o Carlos Alberto Pimentel aqui está dizendo que enfrentamos aí uma verdadeira onda de fake news e ele fala que o MBL poderia ser um dos responsáveis por essa onda. Como é que vocês recebem esse tipo de... Eu discordo plenamente. Eu acho, inclusive, que o MBL surgiu combatendo a imprensa oficial que faz fake news, assim, diretamente e com selo de imprensa oficial, com o selo de Globo, com o selo de Folha, com o selo de Estadão, que são instituições que têm credibilidade jornalística, mas que muitas vezes, não por decisão editorial, não por decisão dos seus chefes, mas por decisão da redação, por jornalistas comuns que fazem matérias tendenciosas, acabam espalhando informações falsas. E é justamente isso que o MBL combate. Todo dia na nossa página tem alguma publicação nossa desmentindo alguma notícia da grande imprensa. E isso porque, infelizmente, você tem ideologia contaminando os jornalistas. É óbvio que não dá para falar isso sobre todos, mas boa parte deles, principalmente nos grandes veículos de imprensa, utilizam da sua opinião pessoal, da sua visão de mundo para dizer determinadas coisas. Exemplo, a própria origem do MBL sofreu com uma fake news. A primeira manifestação que a MBL organizou foi dia 1º de novembro de 2014, pela Operação Lava Jato, pela liberdade de imprensa, porque o Grupo Abril tinha sido vandalizado, porque a Veja soltou a delação do Youssef. Cerca de 5 mil pessoas compareceram nessa manifestação. No outro dia, a capa da Folha de São Paulo foi: cerca de 1.000 pedem intervenção militar. Não tinha nem cerca de 1.000, muito menos pedindo intervenção militar. Na época a gente não pedia nem impeachment, muito menos intervenção militar. Ou seja, infelizmente, sofre-se muito com fake news via imprensa oficial. E eu acho hipócrita por parte da imprensa oficial dizer combater as fake news e querer utilizar seu selo de credibilidade, quando eles, na verdade, antes do surgimento da internet, já espalhavam isso, só que a diferença é que hoje eles podem ser desmascarados. Agora há uma preocupação muito grande com a eleição aí, não é? Da quantidade de notícia falsa, de fake news que deve rolar na internet a partir de agora, né? Vocês pretendem fazer alguma coisa para combater esse tipo de informação que tenta falsear a realidade? Continuar com a nossa atuação de sempre mostrar a verdade, sempre mostrar um contraponto, de sempre mostrar outra opinião para que as pessoas formem seu pensamento. Na questão de combate a fake news, não existe solução mágica. Não adianta a gente pensar que a gente vai colocar o governo de babá e que ele vai filtrar as notícias pra gente, porque isso é censura, isso é totalitário. É a sociedade civil que tem de se formar, que tem de se informar, que tem de buscar diferentes meios de comunicação para saber aquilo que é verdade ou é mentira. A sociedade em si que tem que amadurecer. Não adianta a gente esperar nenhuma lei, que nenhuma lei vai proibir isso, nenhuma lei vai conseguir impedir isso. Perfeito. Gente, vamos chegando ao fim do programa então. Muito obrigado pela audiência, obrigado Rodrigo Lima, obrigado Arthur Duval, obrigado Kim Kataguiri, obrigado Arlen que está aqui no sofá, ele é o representante do MBL aqui em Rio Preto e que trouxe os meninos aqui. E eles vão estar agora às 16 horas na Câmara de Rio Preto e às 19 horas eles vão para Votuporanga fazer uma palestra na Unifev. Muito obrigado, gente. Valeu pela audiência.